E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, faltam apenas 7 dias para a decisão final. E Jair Messias Bolsonaro está totalmente sem freios. O que eu quero falar com isso? Bom, tem muita notícia positiva para nós comentarmos ao longo do vídeo de hoje, sempre baseado na dita grande imprensa brasileira. Quero começar falando sobre furar a bolha. O nosso Jairzinho vem fazendo vários gols, saíram algumas matérias bem interessantes, principalmente no que diz respeito ao foco final da campanha de ambos os candidatos, algumas percepções, algumas coisas inclusive confirmam algumas coisas que já vinham sendo noticiadas pela própria imprensa, algumas tendências. Depois vamos falar sobre questão que envolve dinheiro, empresariado, momentos que as campanhas estão passando, e não só as campanhas presidenciais, mas posições bem específicas que são bem importantes, como por exemplo a disputa no estado de São Paulo. Depois quero falar algumas coisas que também envolvem economia, falar a turma da esquerda, e se puxasse mais o fio, virava um dossiê. Vocês vão entender logo menos, serão as matérias super imparciais na matéria, no jornalismo brasileiro ontem. Não quero adiantar muita coisa, uma saiu 4 da manhã no dia de hoje. Depois vamos falar de fé, a fé que move votos. A turma da imprensa anda chateada com algumas coisas, parece que não existe espaço para quem é mais à direita no Brasil. E essa disputa aí em torno do voto religioso, voto evangélico, católico, é um ponto bem interessante mesmo. Eu acho que tem até uma coisa sobre Minas Gerais que eu acho que tá nesse tema, que a gente tem que comentar, se não tiver tá no próximo, que envolve apoios políticos. Como é que as coisas também estão avançando? E eu falo pra vocês, a imprensa anda muito preocupada demais. E se der tempo, eu não sei se vai dar, falaremos algumas notícias diversas sobre o Brasil e se der até sobre o mundo, mas vamos começar. Só notícia da grande imprensa. Nesses últimos dias, tô dando um enfoque principalmente nisso. Olhar como é que tá a temperatura, né, dos grandes analistas. Sair um pouco do Twitter, vamos falar, vamos olhar para a temperatura da imprensa. Aí vem a Veja. Lula e Bolsonaro. A guerra de versões sobre o empate na reta final. Há quanto tempo a gente vem falando, né, no crescimento de Bolsonaro, etc. Agora, assim, termos como virada, empate, eram coisas que andavam desaparecidas do jornalismo brasileiro, só falavam no então favoritismo do outro candidato. Aí diz, ó, o PT admite que há uma redução da vantagem de Lula sobre Bolsonaro, que foi de cerca de 6 milhões de votos no primeiro turno. O partido alega que o ritmo da recuperação do presidente é lento, ainda não permitiu empate e não será capaz de impedir a derrota do candidato à reeleição. A disputa no momento é para ver quem grita mais alto. Só que, olha só, no estratégico estado de Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do país, Bolsonaro diz que passou Lula. Não é só Bolsonaro que diz. Temos pesquisas, a gente chega lá na frente. Já aliados do ex-presidente afirmam que ele abriu vantagem sobre o ex-capitão entre os eleitores mineiros. E aqui eu quero trazer um assunto que está em torno das redes sociais. Está crescendo um clima na esquerda, onde eles falam que, olha só, temos acesso aqui aos trackings, né, das campanhas, pesquisas internas. A esquerda diz que tem até acesso às pesquisas de Bolsonaro. E segundo eles, Bolsonaro estaria perdendo aí com a distância de mais de 6 pontos. O que não parece fazer muito sentido, porque até as ditas pesquisas do super instituto, super tradicionais, mostram que a coisa está, sim, extremamente apertada. Então eu acho que, conhecendo um pouco a esquerda, né, essa história aí de tracking, a gente vendo aí matéria atrás de matéria falando que o clima de preocupação toma conta, eu acho que isso aí é narrativa para não fazer com que a militância da esquerda perca a empolgação. Mas vamos continuar. Matéria do Globo. E essa matéria é interessantíssima porque traz aí um levantamento, um relatório, até uma pesquisa meio qualitativa, com uma dosezinha de quantitativa também, para tentar entender como é que anda a temperatura. Muita gente vem comentando que talvez, algumas decisões que estão sendo tomadas
em desfavor de Bolsonaro podem estar, na verdade, ajudando ele. Por quê? Porque pode passar uma percepção para a sociedade que Bolsonaro estaria sendo perseguido. As pessoas vêm comentando isso. Mas isso, às vezes, acaba passando pelo aquele sentimento, né? Assim, a pessoa acha aquilo, às vezes falta até um dado mais qualitativo, mostrar, não, olha só, fizemos essa postagem, essa pessoa era isso, aquilo, outro. Eu tento pegar algumas coisas que eu falo para vocês o seguinte, olha essa pessoa aqui, sei lá, esse cara aqui é um empresário, é um influenciador, é um perfil verificado, é um cara que às vezes a gente até sabe que é um pouco mais à direita, mas andava meio calado e agora resolveu falar por causa do momento, né? Empolgação, segundo turno. E essa matéria do Globo é sobre isso. É o seguinte, a preocupação com a ofensiva bolsonarista nas redes contra Lula e o Tribunal Superior Eleitoral. Aqui eu não quero fazer juízo de valor quem está certo e quem está errado. Eu quero olhar essa matéria no âmbito eleição, o voto. Vamos olhar em termos de votos. O temor é que a narrativa que Bolsonaro vem disseminando nas redes, que, segundo o Globo, Bolsonaro estaria disseminando a narrativa de que ele e a emissora, no caso a Jovem Pan, são vítimas de censura porque o petista seria contra a democracia. Não estou aqui para julgar se Bolsonaro está divulgando essa narrativa ou não, se é certo ou errado. Vamos olhar em termos de votos. E aí, né, existe esse temor que essa narrativa possa estar extravasando a bolha da direita e provocar algum estrago no esforço de Lula de virar votos, especialmente em São Paulo. São Paulo, a gente vai falar muito sobre São Paulo, vota em São Paulo. No PT, há duas avaliações, que são diversas. Uma ala considera que a narrativa da censura tem se disseminado rapidamente e acha que ela pode provocar algum estrago entre eleitores indecisos do Sudeste, que ainda poderia estar considerando votar em Lula. Outra ala, do Partido dos Trabalhadores, acha que o caso só sensibiliza e preocupa os bolsonaristas. Só os bolsominions, né? A população brasileira não está nem aí, né? Então seriam votos que já estariam definidos, ou seja, não repercute fora da bolha. Só que é aí que vem ciência. A ciência. O monitoramento feito pela empresa de consultoria AP Extra, sob encomenda do Banco Modal, e que virou matéria na rede, aí no Grupo Globo, né? Divulgado nessa sexta-feira, dá uma pista do efeito do caso. O levantamento rastreou 1 milhão de tweets, publicados na última semana, por usuários de todos os estados, não é só de São Paulo, não é só do Sudeste, todo o Brasil, que continham os termos Lula, Bolsonaro ou ambos. A constatação foi que a narrativa que vitimiza a Jovem Pan saiu das bolhas da direita e entrou na análise de perfis alegadamente imparciais, que consideram que as proibições de conteúdo pela Justiça Eleitoral estão ultrapassando o limite, fazendo censura prévia. Diante dos fatos, os bolsonaristas tiveram sucesso no estabelecimento do discurso de que o presidente defende a liberdade de expressão, ao contrário, blá blá blá, etc, blá blá blá, ou seja, aponta o relatório. Então o que a gente pode tirar disso daqui? Que realmente, segundo este monitoramento da AP Exata, sob encomenda do Banco Modal, está mostrando que as coisas que estão acontecendo contra Bolsonaro, seja uma narrativa, seja verdade, etc., realmente estão repercutindo para fora da bolha. Na reta final de campanha, onde Bolsonaro precisa do voto do indeciso, do voto das pessoas que não estão com ele, a coisa está saindo, a coisa está pulando, está para fora. Eu acho que isso aqui tem que comemorar. Não para por aí. As pesquisas qualitativas da campanha de Bolsonaro sobre o direito de resposta ao PT. As pesquisas qualitativas encomendadas pela campanha de Jair Bolsonaro mostraram que a decisão de anteontem do TSE determinando a censura à Jovem Pan e dando 186 direitos de resposta ao PT no horário eleitoral tiveram efeito positivo para o presidente. Mais uma matéria do Globo, saiu no Lauro Jardim. Tem nem como questionar. A decisão foi suspensa anteontem e hoje o plenário do TSE decidiu dar 116 sessões a Lula. Talvez isso daqui possa ser o que as pessoas dizem, é o seguinte, tem alguns males que vêm pro bem. Tem alguns males que vêm pro bem.
Às vezes o Partido dos Trabalhadores achou que esse aqui seria o melhor caminho, eles achavam que Bolsonaro mentiu sobre eles, se acharam no direito, pediu, etc. A justiça avisou, pô, realmente faz sentido, mas a sociedade está entendendo de outra forma. Para por aí? Não. A Veja soltou mais uma matéria. Não vou trazer o gol, porque a gente já comentou isso aqui no vídeo de ontem. Falando, ó, Bolsonaro ganhou o presente de Lula e soube usá-lo. Para furar a bolha. E tá falando sobre a sabatina lá no SBT, que contou participação da CNN, do Estadão, do Terra, Eldorado, grande pool de imprensas. E hoje tem de novo. Hoje tem de novo, é Jair sozinho, falando para a população brasileira lá na Record. Neste domingo, às 21h30, ao vivo, Eduardo Ribeiro comanda a sabatina com o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, do PL. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, decidiu não participar do debate. Então, acho que vai ser mais uma oportunidade que Bolsonaro vai ter para falar para fora de sua bolha. E para por aí, felizmente não. Mais uma matéria aqui do Globo. Para tentar furar sua bolha, Bolsonaro muda estratégia digital no segundo turno. A campanha de Bolsonaro, eu acho que foi muito boa no primeiro turno, porque a própria imprensa falou que estava surpresa com a porcentagem de votos, que Bolsonaro estava muito mais forte do que se esperava. E isso talvez possa ter levado a vários setores e pessoas que estavam, quem sabe, desacreditadas, né, por diversas razões, sei lá, não sei. Eu falei, não, agora a gente vai entrar com tudo. Eu achei que o jogo tava perdido, tava no derrotismo, e agora não. E aí, Bolsonaro, no segundo turno também tá com um cacauzinho, né, pra gastar. As doações estão chegando. E aí agora tá impulsionando conteúdo. E agora? E olha que interessante. Isso daqui pra mim tem um peso maior, porque até então, a campanha do Jair, no que diz respeito a impulsionar conteúdo, falar para públicos diferentes, né? Sei lá, a propagandas direcionadas, tava um negócio bem fraco. Então isso aqui é um extra que chega neste final. Olha como nesse final agora estão vindo vários e vários extras, coisas que assim, ninguém poderia, sabe, assim, esperar. Como a própria live, né? Que tá rolando até agora. Porque esse vídeo aqui eu tô gravando são 6h58 da manhã. A live do presidente tá aí. Eu até participei ontem, né? Eu pensei que eu ia entrar 8 horas, falei com vocês, né? Assiste às 8, entrei um pouquinho mais tarde, que acabou atrasando. Mas tudo bem, entrei no ano, tinha madrugada também. Cara, mais ou menos que era? 4 e pouco, às 5 da manhã. Nem lembro mais. Enfim, entrei também, né? E tamo lá. A coisa tá indo. E aí, vamos falar dessa live, né? Falar de forma bem rápida, até porque ela tá rolando ainda. Foi notícia em todos os veículos do país. Menino Ney, além de participar com Bolsonaro, saiu uma matéria no próprio Globo, não trouxe, falando que nessa reta final de campanha, Neymar, né, se jogou de cabeça. Neymar fez uma postagem em seu Instagram, que eu acho que se você for olhar, neste momento, bateu 2 milhões de curtidas. Menino Ney tá mandando bem. Em live com Bolsonaro, Neymar diz que apoia a retribuição por ajuda no pior momento de sua vida. O jogador participou de transmissão ao vivo em campanha para o presidente. Eu acho que é uma live que ela tá sendo repercutida também fora da bolha bolsonarista, né? Muita gente comentando sobre isso. Até passou no Jornal Nacional. Falas aí do Neymar passaram no Jornal Nacional. Jair tá mandando bem, né? E olha agora. Aqui a gente vai fazer uma ponte pro próximo tema. Preste atenção que isso aqui vai fazer sentido daqui umas 3 notícias, tudo se conecta. Reforçar nicho ou reduzir prejuízo? Viagens expõem estratégias opostas de Lula e Bolsonaro. Cada um tá com a estratégia que são totalmente opostas. Bolsonaro investe em destinos em que perdeu no primeiro turno, enquanto Lula visita cidades em que ele foi vitorioso. Isso daqui acho que até vai de conta com uma coisa que eu sempre falo pra vocês. Isso é uma coisa que eu realmente acredito, por conhecer vários de vocês. O eleitor de direita, na maior parte do tempo, é um cara muito convicto e muito engajado. Então, a gente tá num momento que o Jair não precisa falar mais com a gente. O Jair não precisa fazer nenhum salve. O Jair não precisa dar uma mitadinha pra gente ficar feliz. A gente quer que o Jair traga votos. Pessoas que ainda não votam nele. Estamos deixando de lado qualquer tipo de discordância com pessoas aí que estão apoiando. Temos que ganhar. É o objetivo.
Então o Jair não tá muito preocupado. Falou, ó, galera, vai. E a gente falou, vai, Jair, vai e deixa que a gente tomar conta aqui. A gente vai fazer a campanha pra você. Do outro lado, Lula visita cidades em que foi vitorioso. Lula tá voltando onde ele já venceu. Vocês lembram da notícia que saiu essa semana? Se eu não me engano, foi na Bela Megali que eu falei, ó, gente, olha como tá o tom da imprensa. Falando que nessa reta final, o Lula tinha que segurar vantagem. Segurar vantagem. Lembra disso? Eu tô doido pra mostrar essa notícia. Eu vou dar um pause no vídeo. Eu devo falar e não poder mostrar. 17 de outubro. Com a estabilidade das pesquisas, campanha de Lula foca em segurar vantagem. Tá vendo como as coisas se conectam? Aí você olha pra cá, né? Cadê? Aqui. Onde já foi. Vamos tentar segurar. Enquanto você vê que tá assim, né? Em plena ofensiva, totalmente sem freio. O outro lá tá jogando na retranca, né? 4-4-2.